falar sobre mudanças de fase ou mudanças de estados físicos da matéria. Primeiro, vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Os materiais a temperatura ambiente podem encontrar-se fundamentalmente em três estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O granito é um exemplo da matéria no estado sólido. A água é um exemplo da matéria no estado líquido. O ar é um exemplo da matéria no estado gasoso. Vamos observar agora a caracterização macroscópica dos três estados. O que é caracterização macroscópica? É a caracterização que não precisa de aparelhos para ser feita. O estado sólido possui essas características: forma própria, volume constante, a temperatura constante e difícil de comprimir. O estado líquido possui forma variável, a do recipiente, volume constante, a temperatura constante, ou seja, 1 litro de água vai ser sempre 1 litro de água, independente do recipiente onde seja colocado, e difícil de comprimir. O estado gasoso possui forma variável, a do recipiente, volume variável, o do recipiente, porque ele tende sempre a se expandir, e é fácil de comprimir. Agora vamos ver a caracterização microscópica, aquela que depende dos aparelhos para ser feita. O estado sólido possui as seguintes características: forças de ligação fortes, pequena liberdade de movimento, partículas muito próximas e organizadas. O estado líquido possui forças de ligação mais fracas do que nos sólidos, alguma liberdade de movimento entre as partículas e partículas muito próximas, mas muito pouco organizadas. Já o estado gasoso, as forças de ligação são muito fracas, grande liberdade de movimento entre as partículas e as partículas muito afastadas umas das outras e muito desorganizadas. Agora vamos ver as mudanças de estados físicos da matéria. Nós temos os estados sólido, líquido e gasoso. A mudança do sólido para o líquido chama-se fusão. Do líquido para o gasoso chama-se vaporização. Essas duas mudanças ocorrem com o aumento de temperatura. Do gasoso para o líquido chama-se condensação. E do líquido para o sólido é solidificação. Essas duas mudanças ocorrem quando a temperatura diminui. E temos também a mudança que ocorre do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido sem passar pelo líquido, que chama-se sublimação. Resumindo o que eu falei, fusão, mudança sólido para líquido, ocorre com aumento da temperatura. Solidificação, líquido para sólido,
com diminuição da temperatura. Vaporização do líquido para o gasoso ocorre com aumento da temperatura. A vaporização ela pode ser por evaporação, que é uma mudança lenta e gradual. Isso ocorre quando você coloca uma roupa molhada no varal. Ebulição é uma mudança rápida, muita agitação molecular. Isso ocorre quando você coloca a água para ferver. E a calefação é uma mudança brusca. Você já deve ter visto quando cai água em uma chapa quente. Condensação, também chamada liquefação, do gasoso para o líquido, ocorre com diminuição da temperatura. Um exemplo de condensação ocorre quando colocamos um líquido gelado em um copo. Você pode observar que depois de alguns instantes o copo vai estar todo suado. Isso ocorre porque o ar que está ao redor do copo ele vai diminuir a temperatura devido o líquido de dentro do copo estar gelado, e aí ele vai condensar, ou seja, vai passar do gasoso para o líquido. Sublimação, que é a mudança do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido diretamente, sem passar para o líquido. Do sólido para o gasoso é com aumento da temperatura, e do gasoso para o sólido com a diminuição da temperatura. Você já deve ter percebido que bolinhas de naftalina, quando são colocadas em um móvel, elas vão desaparecendo, elas vão diminuindo de tamanho. O que ocorre é a sublimação. Ela está passando do sólido para o gasoso. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre as mudanças dos estados físicos da matéria.